Olá, alunos! Vamos para mais uma videoaula, agora falando sobre a linguagem do texto. Depois de compreendermos todos aqueles conceitos de língua e linguagem, vamos entrar agora na linguagem do texto. Ver como que isso acontece. Os objetivos dessa nossa aula é reconhecer os diferentes tipos de linguagem e gênero e utilizá-los adequadamente. Considerar a leitura como um objeto de qualificação social, compreender a relação indissociável entre leitura e escrita. Vamos aqui agora fazer uma abordagem, recordando então o que é a sintaxe, aquela parte da gramática que estuda o quê? Que se ocupa das relações entre as palavras na oração e das orações dentro do período. Ela é responsável por entender como que esse mecanismo acontece. Vamos recordar aqui então a frase, a oração e o período. Sendo que a frase ela vai estar ligada diretamente à comunicação, porque a frase é todo enunciado de sentido completo. E ela pode ser verbal e nominal. A oração é aquela parte que vai estar em torno de um verbo. E junto com esse verbo nós teremos o predicado, que pode ser verbal, nominal, verbo nominal. Dentro do período nós vamos ter então essa comunicação completa, simples e composta. Uma oração, dentro de um período simples nós vamos ter uma oração e no período composto mais de uma oração. Visualizando esse esquema, nós podemos compreender então como que se dá essa estrutura depois dentro de um parágrafo. Recordando então, frase é todo enunciado de sentido completo, capaz de estabelecer comunicação. Uma frase nominal, que dia magnífico. Uma frase verbal, ajeitou o vestido no corpo. Recordando então que frase é todo enunciado de sentido completo, capaz de estabelecer comunicação. Vejamos, a frase verbal é aquela construída com o verbo, também conhecida como oração. Fiquem atentos porque nem toda frase é uma oração. Como no caso deste exemplo que está aqui no quadro. Que dia lindo! É uma frase, porém não constitui uma oração, porque não há presença de verbo. Nessa segunda frase aqui já podemos perceber, Mandela permanecerá vivo em nossa memória. Há a presença de um verbo, de um sujeito e do predicado. Observe que aqui se forma uma oração. Lembrando que a oração, ela sempre vai ser marcada pelo verbo. Uma oração simples, um verbo, uma oração composta, haverá a presença de mais verbos. Vejamos o conceito sobre oração. A oração, então, é um enunciado que gira em torno de um verbo. Podemos perceber, então, que toda essa frase constitui uma oração. O período ele vai ser formado por uma ou mais oração. Entrei na casa e sentei-me. Entrei na casa e sentei-me. 2 verbos, 2 orações. Já aqui cheguei, vi e venci. 3 verbos, 3 orações, constituindo assim então um período composto. O predicado, vamos ver o exemplo que trazemos aqui. O elemento da oração estruturado em torno de um verbo que informa algo a respeito do sujeito. Tonico mora no interior de São Paulo. Observe que o sujeito Tonico mora no interior de São Paulo, constitui tudo aquilo que fala sobre ele. É o que está a respeito do sujeito. Mora no interior de São Paulo. Então, é o predicado desta frase. Os tipos de predicado. Podemos perceber, então, que dentro de uma frase que constitui uma oração, temos o predicado verbal, aquele cujo núcleo da informação é um verbo de caráter significativo. Vejamos o exemplo. Eles saíram de casa. A oração, que é esta frase, o sujeito e o predicado. Eles, sujeito, saíram de casa, predicado ali, porque o verbo sair indica, então, uma ação. Saíram, verbo de ação.
Já dentro do predicado nominal, que é aquele cujo núcleo da informação é um nome ou predicativo, nós podemos perceber que o menino está alegre. Constitui uma oração porque há a presença do verbo, o sujeito menino, o predicado nominal está, que aqui constitui um verbo de ligação. Alegre, o predicativo do sujeito. Como está esse menino? Alegre, predicado nominal. O predicado verbo nominal, aquele que possui dois núcleos de informação. Um, o verbo de caráter significativo e o outro, um nome, o predicativo. Vejamos dentro dessa oração. Eles saíram de casa apressados. Eles, sujeito, saíram de casa apressados. Saíram, um verbo de ação, apressados, o predicativo. Como que eles saíram? Apressados. Quando a gente compreende toda essa organização entre frase, oração e período, já podemos então constituir aí um parágrafo. Cabe a nós ressaltarmos a importância de saber estruturar bem uma frase para que ela tenha esse sentido completo, para quem estiver lendo compreender aquilo que estamos querendo dizer. Se estruturamos bem uma frase, compreendemos todo esse processo da oração e dos períodos, já podemos construir um parágrafo. E o que vem a ser um parágrafo? O parágrafo é uma unidade construída por um ou mais períodos que se desenvolve uma ideia central e a partir dela surgem as ideias secundárias que vão decorrendo na construção deste parágrafo. O parágrafo ele também é indicado por um afastamento da margem esquerda da folha. Não podemos esquecer disso. Ele facilita ao escritor essa tarefa de isolar e depois ajustar convenientemente essas ideias. Imagine um texto sem um parágrafo, né? O quanto que não é difícil para a gente compreender a ideia de alguém que quisesse escrever sem um parágrafo. O parágrafo é aquele momento que a gente respira no texto, né? Entre as partes existentes. E o parágrafo permite também ao leitor acompanhar o desenvolvimento dos argumentos nos seus diferentes estágios. À medida que vamos escrevendo um texto, é necessário que construamos parágrafos realmente bem estruturados, bem ordenados, com as ideias bem claras, né? Partindo de uma ideia central, aquilo que a gente precisa realmente, o assunto que precisa ser abordado, para discorrer depois aí. O tópico frasal, que vai estar dentro do parágrafo, que vem a ser esse tópico frasal. É a ideia central do parágrafo, que também é chamado de frase síntese ou período tópico. É aquilo que é de mais importante dentro do parágrafo. É o que nos dá subsídios para irmos escrevendo a partir dali, né? No decorrer dessa ideia, dessa frase central, desse tópico frasal, é que vamos então construindo aí os períodos secundários ou periféricos. Ele vai ser o roteiro de quem está escrevendo. Ele é o período mestre que contém a frase-chave. É aquilo que a gente precisa falar. É aquilo que eu quero escrever, é aquilo que eu preciso para que o meu leitor compreenda de maneira significativa o que está sendo representado. Um exemplo, prestem atenção, ao cuidar do gado, o peão monta e governa os cavalos sem maltratá-los. Observem esse tópico frasal, é ele que norteia todo o restante do parágrafo. O modo de tratar o cavalo parece rude, mas o vaqueiro jamais é cruel. Ele sabe como o animal foi domado, conhece as qualidades e defeitos do animal, sabe onde, quando e como exigir do cavalo. O vaqueiro aprendeu que paciência e muitos exercícios são os principais meios para se obter sucesso na lida dos cavalos e que não se pode exigir mais do que é esperado. Observe que em torno deste parágrafo, a ideia central, o tópico frasal, norteou todo o nosso pensamento e o nosso escrever. É através dele que saem as ideias secundárias e que vão então constituindo aí este parágrafo. Aí a gente pode perceber também que quando nós estamos escrevendo, existe às vezes uma dificuldade na questão do tamanho desse parágrafo. Então vamos observar um pouquinho a diferença que há entre cada um deles e para que cada um deles possa ser aplicado. Parágrafos curtos
próprios para textos pequenos, fabricados pelos leitores de pouca formação cognitiva. Ou seja, são parágrafos mais rasos, mais simples, aqueles que não vão trazer muitas ideias. Os parágrafos médios são comuns em revistas e livros didáticos, destinados a um leitor de nível médio. Os parágrafos longos, em geral as obras científicas e acadêmicas, precisam desse recurso, para construir, então, o seu parágrafo. Observe que em cada um deles, o parágrafo curto, os parágrafos médios e os longos, vai haver um público e um tipo de texto em que eu vou aplicar então essa forma aí. Algumas dicas de paragrafação que é importante também a gente observar no ato de escrever. Cada parágrafo deve apresentar apenas uma ideia núcleo. Se o parágrafo ficar muito complexo, muito longo, vai dificultar ao leitor compreender aquilo que você quis escrever. O tópico frasal deve ser composto por no máximo 3 orações. Gente, se passar disso aí, a coisa vai ficando complicada, já vai ficando mais difícil da gente entender essa ideia que o parágrafo quer trazer, a informação que ele precisa apresentar. E um parágrafo deve ser constituído por uma ideia núcleo, ideias secundárias e conclusão. É importante também a gente saber que dentro do parágrafo a gente tem que aplicar essa conclusão. Mas, professora, isso não é só no decorrer de todo o texto? Não. Dentro do próprio parágrafo é preciso que se finalize de maneira que o leitor compreende que ali a gente vai passar para uma outra ideia. É importante saber que a finalização do parágrafo faz com que eu compreenda, então, essa ideia daquilo que está sendo apresentado. Seguindo bem essas dicas, vamos obter uma escrita com mais clareza, com mais objetividade, fazendo com que o leitor compreenda o que está sendo lido e o que foi escrito. Compor parágrafos requer do escritor muita leitura, e é importante frisar que o ato de escrever está intimamente ligado ao ato da leitura. É importante, caro aluno, você futuro técnico, que saiba dar valor a uma boa leitura. Só escreve bem quem lê bem. E é importante ressaltar essa questão da leitura com a dica dessa nossa aula de hoje, então. Quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima.